Este mundo era completamente diferente do nosso. A única coisa que não era diferente é o sofrimento. E esse garoto aqui, rapaziada, era humilhado e odiado por todo mundo. Os caras simplesmente batiam nele porque ele não trouxe comida. Enfim, o cara era judiado por todo mundo. Até que um sistema com um poder absurdo, cara, foi desbloqueado para o Prota, que ao usar essa habilidade, rapaziada, botou os valentões para correr. Eu vou te falar, viu? Essa história é muito magnífica e eu gostei muito. E espero que vocês gostem. Comentem aqui embaixo que eu vou estar acompanhando cada comentário. Mete aquela bala no like, se inscreve pra gente atingir a nossa meta de 100 mil inscritos. Nunca estivemos tão perto. E agora aproveitem o vídeo, lembrando que o nosso servidor do Discord tá aqui na descrição pra vocês e o nome do manual eu deixo por lá. Agora fiquem com o vídeo. Lin-Xiu, um nerd sem emprego, estava como sempre na frente do seu PC, jogado na cadeira, resmungando sobre a quantidade absurda de spam que estava inundando a sua tela. Entre um clique e outro do mouse, ele pensava consigo mesmo sobre a necessidade urgente de encontrar um novo trabalho. E ele até refletia sobre como esses clichês de gente que não sai do computador já estavam completamente ultrapassados. Foi aí que do nada algo completamente inesperado apareceu na sua tela. O que parecia ser mais um desses e-mails sem sentido fez com que o cara derrubasse até o docinho que estava na sua boca e os seus olhos se regalaram em surpresa. Subitamente pixels começaram a surgir ao redor de Lin-Xiu, espalhando-se por todo o seu quarto. E antes que ele pudesse entender o que estava rolando, esses pixels chuparam o cara como se ele fosse um portal digital. Em um piscar de olhos, Lin-Xiu desapareceu, sendo absorvido para dentro da tela do seu PC. O que ele tinha achado ser mais uma mensagem de spam se revelou na verdade um convite para um lugar completamente desconhecido. Na tela, uma série de mensagens piscava anunciando que Lin-Xiu havia sido aceito no sistema de nível Deus. Mas ao invés de ficar animado ou surpreso com essa boa notícia, ele ficou irritado, gritando, jurando que definitivamente não aceitaria esse tipo de coisa. Agora, no ano de 2666, a Terra estava em ruínas, tomada por alienígenas e cheia de criaturas sobrenaturais, como zumbis e outros monstros. A população estava se virando para sobreviver a esse caos e um dos poucos sobreviventes dessa tragédia era o vizinho do Prota, que além de tentar se tornar um guerreiro de academia Starlight, estava mais preocupado com o que havia acontecido com o jovem do que com o apocalipse ao redor. Ao entrar no quarto de Lin-Xiu, encontrou ele dormindo de uma forma muito profunda, ignorando completamente os gritos do seu vizinho irritado. Mang olhou para Xiu, que estava lá ainda imerso em seu sono, e sem pensar duas vezes foi até ele, agarrou e começou a gritar chamando ele de preguicinha. Mang estava furioso porque Lin-Xiu não havia trazido a comida que cara tinha pedido e também acusava o garoto de quase matá-lo de fome, de uma forma proposital, e sem mais nem menos o jogou contra a parede chamando ele de inútil. Nesse momento, dois amigos de Mang entraram no quarto e ao verem Lin-Xiu naquela situação começaram a rir. Um dos amigos perguntou se Mang estava preocupado com o fato de que o Prota quase morreu de tanta violência, mas Mang, com um sorriso maliciosíssimo no rosto, se aproximou do garoto e com um tom debochado fez questão de deixar claro que Lin-Xiu deveria se sentir privilegiado por Ken, uma pessoa muito importante por ter confiado nele a missão de levar alimentos. E bom, o cara falhou. De repente Ken entrou na sala e levantou o pé e pisou com força sobre a mão de Lin-Xiu, gritando que o rapaz pagaria caro por desonrar o nome de Xiu, e Lin-Xiu, já sem forças, até tentou se mexer, mas a dor era tão intensa que ele mal conseguia mover um músculo. Quando conseguiu abrir os seus olhos, ainda estava sentindo agonia no seu corpo e viu uma figura borrada de Ken, que continuava a pisar em sua mão sem nenhuma piedade. A pressão aumentava a cada movimento, mas o Prota não conseguia fazer nada para sair dessa situação desastrosa. O som da risada cruel do seu amigo ecoava pelo quarto enquanto Lin-Xiu tentava entender o que é que estava rolando. Um minutinho depois ele estava tranquilamente em seu quarto e agora estava naquele pesadelo. Mas esta confusão fez com que ele juntasse todas as suas forças para tentar se levantar e tentando se recuperar mesmo que fosse de uma forma muito lenta. Man, vendo que o garoto estava tentando reagir, riu e comentou com um tom ameaçador que Lin-Xiu parecia, apesar de ser um lixo, ainda tinha uma resistência impressionante, pelo menos aparentemente. Com um sorriso malicioso no rosto, Man fechou os punhos e se preparou para dar mais um golpe. Em um segundo, Lin-Xiu foi lançado para o alto, atingido por um soco tão forte que não teve nem tempo de entender o que estava rolando. Sem chance de defesa, ele foi jogado contra a parede do outro lado da sala e durante o voo, ele sequer conseguiu processar como é que havia se mexido tão rápido. Quando finalmente caiu ao chão, totalmente vulnerável, Lin-Xiu estava completamente perdido e não entendia como tudo aquilo havia acontecido, enfim. Ele mal conseguia manter os seus olhos abertos e cada respiração parecia um esforço monumental, e algo em seu peito fazia sentir como se estivesse ficando mais pesado a cada segundo. Sangue escorria da sua boca e o seu rosto estava completamente marcado pelos ferimentos, mas a raiva que ele sentia ao pensar em quem tinha sido responsável por essa transferência nojenta fez com que ele focasse naquele ódio. Foi então que uma enxurrada de lembranças invadiram a sua mente e ele se viu mais uma
uma vez cercado por um grupo de meninos que chutavam e gritavam que ele não tinha o direito de pegar os recursos deles porque não era ninguém e nem tinha talento, então nem merecia comer ou viver. Coitado, humilharam o cara de jeito. As imagens que passaram pela cabeça do Prota logo foram substituídos por uma lembrança amarga do diretor da academia. Ele se lembrava das palavras cruéis que chamaram de inútil e de como ele foi humilhado publicamente, com o diretor ainda dizendo que ele não duraria nem um dia fora da academia. As palavras e ameaças continuavam a martelar na mente do Prota, deixando ele tonto e confuso. Quando finalmente conseguiu se levantar, uma nova compreensão o atingiu. Ele entendia que agora, porque tantas pessoas escolhiam não viver mais naquele mundo, era este o motivo. Isso era a resposta para a pergunta dele. Era isto que ele enfrentava, um caminho cheio de obstáculos, uma batalha constante para resolver os seus próprios problemas e sobreviver onde deveria sobreviver naturalmente. Ao olhar para o outro lado da sala, Lin Xiu percebeu que o grupo de vizinhos ainda observava como se estivessem esperando por algo. Para eles parecia que a palavra tolerância simplesmente nem existia e Meng, o líder do grupo, encarava ele com um sorriso de deboche, como se fosse uma grande diversão ver o Prota sendo quebrado ali. O ódio transbordava do olhar de Meng enquanto ele zombava de Lin Xiu, que permanecia em pé mesmo depois de tanto sofrimento, coitado. E então a raiva tomou conta de Meng mais uma vez e ele avançou para Lin Xiu e com um único movimento, bem rápido, desferiu um soco direito no peito do garoto, fazendo quase ele se dobrar de dor. Meng agora com uma voz ameaçadora perguntou se Lin Xiu seria um bom garoto desta vez, mas nos olhos do Prota agora tinha uma coisa diferente, uma determinação que não existia antes, e com a coragem renovada ele respondeu que não se submeteria a um ser como Meng. Aquilo só fez a raiva do cara crescer ainda mais e ele socou o Prota de novo, gritando que só pararia quando o garoto se rendesse e obedecesse ele de vez. O ódio pairava no ar e o rosto de Lin Xiu estava coberto de sangue, mas foi então que Meng parou de repente e olhou para ele, claramente desconcertado. Nunca ninguém havia sido oposto a ele e o temido guerreiro da Academia Starlight. Aproveitando o momento, Prota ainda gritou que ele nunca se submeteria a alguém como Meng, que só usava a força para esmagar os mais fracos e fazer bullying, coisa que ele desprezava. As palavras do Prota fizeram Meng congelar e seu olhar agora estava gélido e bem frio, mas ele ainda não sabia como reagir a isso. O protagonista sorriu internamente, sentindo uma pontada de saudade de uma habilidade especial que ele conhecia chamado Dedo de Ouro. Era uma armadilha usada para prender aqueles que atravessavam para um novo espaço-tempo. No entanto, antes que ele pudesse pensar mais sobre isso, algo diferente aconteceu. De repente, o Prota foi puxado para uma realidade completamente nova. Ao seu redor começaram a aparecer inscrições do sistema de nível Deus, questionando se ele queria usar um golpe especial chamado o Golpe do Poder Acumulado de Raiva. Ele nem teve tempo de refletir sobre aquilo, pois um grito de Meng o trouxe de volta à realidade, e o cara estava voando na sua direção com os punhos prontos para um ataque mágico devastador. O Prota sabia que esta era a sua única chance de revidar, sabe, de reagir, e ele não poderia de forma alguma hesitar. Com a adrenalina a mil, Lin Xiu não pensou nem duas vezes e concordou em usar o golpe. Imediatamente uma onda de calor e poder percorreu seus punhos, preenchendo ele com uma força absurda. No último segundo antes de ser atingido, ele assumiu uma postura defensiva e com toda a força acumulada se preparou para responder ao ataque de Meng. Quando o punho do cara colidiu com a mão do Prota, a dor foi insuportável e ele sentiu que todos os ossos do seu corpo se quebraram com o impacto. A distração causada pela repentina mudança de Lin Xiu fez Meng perder o próximo golpe. O impacto foi tão potente que Meng foi lançado para o outro lado da sala, batendo com tudo contra uma das paredes. A poeira foi levantada, foi tão densa que ninguém conseguia ver Meng, só se ouvia sua respiração pesada e agora bem ofegante, se espalhando por toda a sala pelo eco. Os amigos de Meng correram até ele desesperadíssimos e se ajoelharam ao seu lado, implorando para que ele não morresse e se mantivesse forte. Mas Meng, com a voz fraca e quase apagada, pegou um dos garotos pelo ombro e pediu que levassem ao hospital. Os seus amigos, ainda em choque, olharam para Lin Xiu, que estava parado no meio da sala, observando eles com um olhar ameaçador e penetrante. O Prota estreitou os olhos irritado e com uma voz fria e desdenhosa perguntou por que é que aqueles canalhas estavam ali na sua frente. Sem perder tempo, os meninos pegaram Meng no colo e correram para fora, gritando que como se quisessem fugir o mais rápido possível do Prota. Eles não queriam passar nem mais um minuto naquele quarto com ele, temendo o poder que ele parecia exalar agora, simplesmente do nada. Lin Xiu ficou ali parado por um instante sem nenhuma reação e uma sensação de alívio tomou conta dele ao ver os garotos fugindo, mas logo esta sensação foi substituída por um peso crescente nos seus ombros. Ele percebeu que apesar da sua força sobrenatural, ele ainda havia sido brutalmente espancado. O golpe do poder acumulado estava se esgotando rapidamente e o cansaço físico dominava o seu corpo por completo. Com isso, ele caiu exausto em uma cadeira e a sua mente estava uma bagunça. Ele não podia mais continuar fingindo que era imbatível e estava quebrado. Agora o que restava era apenas descansar e tentar sobreviver.
sobreviver. De repente, uma janela temática apareceu diante dele, oferecendo a opção de ganhar sem hesitar. E o prota apertou o botão sim. Uma enorme roda de fortuna surgiu diante dele, dos seus olhos, e ele observou com ceticismo. Não havia muito tempo para esperar por um prêmio bom, mas ele sabia que com as suas economias atuais, ele não iria sobreviver por muito tempo nesse mundo tão cruel. E então ele apertou o botão esperando pelo menos alguma coisa que fosse mais decente. A roda girou, girou e a flecha caiu em uma seção de moeda da aliança no valor de 10.000 pilas. Lin Shu se recostou na cadeira com um suspiro de alívio, um sorriso satisfeito surgindo no seu rosto. A sorte parecia finalmente ter lhe dado um empurrão e ele estava feliz com o prêmio, mas o silêncio ao redor deixava ele pra lá de inquieto. O mundo parecia ter parado por um momento, até que uma enfermeira entrou no quarto, interrompendo todos os seus pensamentos. Ela veio para tratar dos seus ferimentos e o prota olhou surpreso, e ela o chamava de Pequeno Lin, o que era estranho, já que ninguém ali sabia o seu nome verdadeiro. A enfermeira deu alguns passos na sua direção e ao se aproximar disse com um sorriso que todos ali conheciam Pequeno Lin, o último colocado no ranking de estrelas. E isso não agradou nada ao prota, que, se sentindo humilhado, decidiu primeiramente pedir à enfermeira que não o chamasse de querido, porque essa palavra lhe soava completamente desagradável depois de tudo que ele passou. A enfermeira riu, achando a reação do prota muito fofinha e também engraçada, e ela tocou suavemente o tórax dele, onde os hematomas eram visíveis, e com um sorriso travesso disse que logo ficaria claro se ele realmente era quem ela achava que era. Com um olhar bem sugestivo, a enfermeira o instruiu a tirar as roupas e se dirigir até a cápsula de tratamento, pois ela precisaria examiná-lo depois de uma colisão tão violenta. O prota claramente não gostou nada daquela ordem e, surpreso, ele gritou dizendo que não deveria ser tratado desse jeito. A enfermeira, com um leve sorriso sarcástico, disse que não estava exigindo que ele tirasse toda a roupa, mas que no fim tudo dependeria do que ele queria fazer, já que o mundo é uma livre escolha. E o prota, desesperado para acabar logo com aquela situação, começou a fazer o que a garota pediu de uma forma muito lenta e de uma forma hesitante. Ele tentava esconder o seu próprio desconforto com aquela situação e a enfermeira observava enquanto ele tirava as roupas, examinando todos os hematomas do seu corpo. E o prota, irritado, evitava olhar para ela, achando que aquela mulher estava sendo insuportável, mas ele não tinha escolha a não ser se deitar na cápsula de tratamento quando foi orientado a fazer isso. A mulher, com um sorriso satisfeita, perguntou ao avô do jovem sem esperar uma resposta imediata, e ela parecia estar no controle da situação, enquanto o prota apenas estava cansado de toda aquela humilhação e dor que ele via sentindo ao longo dos dias. O prota estava imerso no processo de recuperação, pensando no tipo de solução reparadora que realmente queria. Por fim, ele decidiu se contentar com uma que custava 9.800, e quando a câmera ao seu redor se fechou, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Ele sentiu que o antigo dono do seu corpo claramente havia sofrido muito pela condição em que se encontrava. Também era óbvio que haviam batido nele constantemente. Olhando para os seus punhos, ele os apertou com força, decidido a não permitir que mais ninguém o oprimisse, e nem mesmo os canalhas. E a partir daquele momento, ele não permitiria que mais ninguém fizesse o que bem entendesse com ele, sem ter sequer uma reação. A cápsula finalmente começou a funcionar, mas alguns segundos depois um anúncio ecoou no lugar, informando que os preparativos haviam sido concluídos. Ao fechar os olhos, Lin Shu ouviu que o processo de recuperação duraria cerca de 5 horas, o que lhe daria tempo suficiente para descansar e se preparar. Ele sabia que depois desse tempo algo completamente novo surgiria para ele neste mundo, e isso motivava ele a recuperar as suas forças de uma forma mais rápido pelo menos que ele conseguiria. A oportunidade estava ali na sua frente e ele não iria deixá-la escapar de forma alguma. Enquanto isso, no exterior, o professor estava prestes a começar o próximo treino e ele iria dar instruções aos guerreiros iniciantes, aqueles que ainda estavam no estágio inicial do treinamento. No entanto, antes que pudesse dar início às atividades, percebeu que havia algo estranho. Meng, que sempre era uma presença constante no treinamento, estava ausente. O professor observou mais de perto, logo percebendo a ausência de tal pessoa. Um dos amigos do cara, visivelmente preocupado, se aproximou explicando que ele estava passando por uma cirurgia no setor C. A expressão do professor mudou imediatamente para uma surpresa de preocupação. Ele perguntou ao amigo o que tinha acontecido com Meng, pois operações médicas como aquelas não eram comuns e raramente eram necessárias em um aluno. O jovem então explicou que Lin Shu havia derrotado Meng de uma forma tão brutal que quase todas as suas costelas e a maior parte de todos os seus membros foram quebrados. A fúria tomou conta da plateia ao ouvir essa explicação e os alunos mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Eles nunca imaginariam que alguém como Prota, um jovem considerado como um perdedor pela maioria das pessoas, seria capaz de derrotar Meng, alguém tão respeitado por todo mundo. Alguns dos colegas de Meng reagiram com indignação, gritando que aquilo não era verdade, mas um dos amigos dele, que ainda estava presente durante a aula, gritou em defesa da versão da verdade. Ele estava lá e viu tudo acontecer com seus próprios olhos e sabia que Lin Shu havia de fato derrotado
derrotado o cara de uma maneira devassaladora. O professor, cansado e desapontado com a situação, esfregou o nariz com um gesto de frustração e tentava em vão encontrar uma solução para o problema, já que Man não teria tempo de se recuperar a tempo de participar do treino. De repente, a porta da sala se abriu e o protagonista entrou com um sorriso leve, perguntando ao professor se poderia substituir Man no treino. Sem esperar nenhuma resposta, ele encheu o caminhão em direção ao professor enquanto os outros alunos observavam ele em silêncio. O ambiente estava cheio de murmúrios, todos estavam surpresos com a mudança no comportamento do Prota e ele parecia de alguma forma diferente, mas bem mais confiante e determinado também. No entanto, o professor não estava disposto a aceitar a oferta do Prota tão facilmente, assim, sem mais nem menos. Ele sabia que o setor do terraço era extremamente perigoso e só aqueles que haviam atingido o nível inicial de guerreiros estavam prontos para enfrentá-lo. Um dos alunos da plateia, rindo de uma maneira desdenhosa, chamou o Prota de inútil e ele então lembrou a todos que o setor geminado, onde o treino aconteceria, era o território de zumbis e mutantes, criaturas que poderiam facilmente matar qualquer um que se aventurasse sem uma preparação adequada. O Prota, com um sorrisão sarcástico, olhou para o aluno perguntando com todo desprezo se ele por acaso achava que conseguiria derrotá-lo. Ele estava desafiando a arrogância daquele jovem que parecia simplesmente subestimar o nosso protagonista. O estudante Shu Jun ficou furioso. Ele estava convicto de que venceria Li Shu com a maior facilidade, especialmente porque ele sempre foi visto como o maior fracasso de todo o colégio. O jovem estava tão seguro da sua superioridade que ele mal conseguiria considerar a possibilidade do Prota ser uma ameaça real. Era apenas uma questão de tempo até ele derrotar o nosso herói de uma maneira muito humilhante na frente de todo mundo. No entanto, ele não sabia que estava se metendo com alguém muito mais perigoso do que ele realmente imaginava. O Prota, por sua vez, contava apenas com a subestimação dos seus oponentes e eles estavam tão confiantes na sua própria força que não perceberiam o perigo até ser tarde demais. Ele estava pronto para mostrar que não era mais o mesmo garoto indefeso de antes e a partida estava prestes a dar início e o nosso herói sabia que este seria o momento de provar a todos que ele não era um simples perdedor. O jovem Lin Shu estava enfurecido, mas mantinha a calma enquanto seu oponente Shu Jun continuava zombando dele. Jun, com sua arrogância, desafiava o nosso herói dizendo que ele não tinha coragem de tentar algo contra ele. A confiança do cara era tanta que o Prota sentia um fogo crescendo dentro de si, um impulso quase incontrolável de reagir àquela presunção. Sem pensar duas vezes, ele pulou da cadeira e bateu com toda a pompa na mesa, fazendo o som ecoar por toda a sala. Shu Jun chamou de perdedor e, com um sorriso pra lá de debochado, ameaçou o Prota, dizendo que Lin Shu nunca conseguiria demonstrar a sua verdadeira força, nem mesmo depois de ter derrotado Man. Lin Shu sorriu, sentindo que não podia deixar aquilo passar, ativou o seu olhar analítico, uma habilidade especial que lhe permitia avaliar os pontos fortes e todos os pontos fracos dos seus oponentes. Ao examinar Shu Jun, o Prota percebeu que o arrogante colega não era tão forte quanto parecia. Na verdade, ele era ainda mais fraco do que Man, mas os seus ataques eram poderosos o suficiente para representar um tipo de risco, pelo menos. O Prota estudou cada aspecto do comportamento e das características de Shu Jun e, com um sorriso desafiador, disse calmamente que o veria no campo de treinamento depois da aula. Quando o momento chegou, lá no campo de treinamento, os outros alunos já estavam comentando sobre a luta e todos estavam chocados que um perdedor do grupo 29º, como Lin Shu, tivesse a audácia de enfrentar alguém da fase inicial do seu próprio grupo. Enquanto isso, o Prota caminhava pela arena ciente das conversas em torno dele. Um dos amigos de Shu Jun tentou convencê-lo a não ir tão longe, lembrando ele de que Lin Shu não havia nem alcançado o nível inicial, mas o Prota estava determinadaço e não parecia se importar com as desvantagens que muitos acreditavam que ele realmente tinha. Ele repetia para si mesmo que há muito tempo ele queria ter a chance de derrotar Shu Jun e com toda a arrogância e sujeira que o garoto carregava. Ignorando completamente os conselhos dos seus amigos, o Prota se preparava para esta luta sem qualquer hesitação. Ao chegar na arena, o nosso herói encontrou Shu Jun já esperando, com aquele sorriso arrogante no rosto, e Jun de imediato começou a zombar da coragem do Prota, sem querer perder tempo com as palavras. Ele atacou de uma forma agressiva, ameaçando mostrar ao nosso herói o seu lugarzinho, dizendo que ele não passava de um lixo destinado a ser descartado. O Prota, no entanto, não conseguiu se intimidar e, com uma rapidez impressionante, ele bloqueou o golpe de Shu Jun com toda facilidade, embora sentisse a força do impacto cada fibra do seu corpo. Mesmo que os seus ferimentos anteriores não tivessem cicatrizado por completo, a sua condição física era boa o suficiente para resistir a golpes como aquele, mas o golpe de Shu Jun não destruiu a confiança do Prota. A luta, que até então parecia estar a favor de Shu Jun, começou a ganhar outro ritmo. A cada ataque, Lin Shu se afastava, mas a sua resistência estava sendo colocada à prova. Ele estava ficando cada vez mais cansado de se esquivar, mas ao mesmo tempo ele sentia que a raiva e a energia dentro dele estavam apenas se acumulando, que parecia uma desvantagem, mas na verdade era uma parte da sua estratégia. O Prota estava esperando o momento certo, quando a escala de raiva estivesse completamente preenchida, para finalmente liberar todo o poder que ele tinha guardado consigo. O público assistia atentamente zombando do Prota, porque parecia que ele só estava se esquivando e fugindo dos golpes do cara. A professora, porém, observando com atenção desconfiada de que havia algo mais acontecendo ali, gostava de ver a determinação nos olhos de Lin Shu. Mesmo que ele estivesse evitando os ataques
ataque de Shujun, ele não desistia, e isso era sim um sinal de força. Mas Shujun, por sua vez, estava ficando cada vez mais irritado, e a frustração por não conseguir acertar o Prota fazia sua raiva aumentar. E ele gritou furioso antes de lançar um novo ataque. Foi nesse momento que o Prota sentiu uma onda de energia começar a preencher o seu corpo e sabia que a sua escala de raiva havia se completado. O poder que ele acumulava estava prestes a ser liberado, e ele sabia que era hora de mostrar a Shujun quem realmente era. Confirmando que estava pronto, o Prota se preparou para o ataque final, e Jun, enfurecido, correu em direção a ele, com seus olhos brilhando com raiva, mas o Prota não hesitou. Cerrou os punhos e com uma determinação feroz correu em direção ao seu oponente, e o choque entre eles foi intenso. Uma nuvem de poeira se ergueu no ar e no instante seguinte todos os olhares estavam fixos nos dois combatentes. O campo de treinamento ficou quieto, aguardando o desfecho daquela luta. Lin Shu se levantou com os seus olhos brilhando em uma tamanha intensidade feroz. Ele girou rapidamente, focando nos oponentes que estavam literalmente à sua frente. Em questão de piscar de olhos, o campo de batalha foi envolvido por uma aura simplesmente poderosíssima. O público ao redor, que assistia a luta com grande interesse, explodiu em gritos de surpresa e espanto, e no instante seguinte, Wu Jun, seu oponente, foi simplesmente arremessado para fora da arena e gritou girando no ar, tentando desesperadamente agarrar em alguma coisa para dar uma segurada, mas foi inútil. Os espectadores saltaram de seus assentos boquiabertíssimos, sem conseguirem acreditar no que acabara de acontecer. Jun, que nunca havia sido derrotado antes, estava agora caído, completamente derrotado, e ele, quase sem forças, se ajoelhou, saindo do palco visivelmente atordoado. Enquanto isso, o Prota observava o espetáculo com um leve sorriso nos lábios, quase que se divertindo com aquela cena bizarra. Ele olhou para Jun, que tentava cuspir o sangue que se acumulava em sua boca, e com um tom sarcástico perguntou quem ele achava que era no fim das contas. Ele estava sendo espancado por alguém que ele chamava de escória. Jun, ainda com dificuldade para sequer se manter em pé, parecia incapaz de reagir a essa provocação do nosso herói. O professor, ao ver o estado do seu aluno, não perdeu tempo e imediatamente ordenou que os outros alunos o levassem para a enfermaria. Jun não poderia faltar ao treino do setor anexo, pois isso afetaria sim a sua classificação e progresso. Mas enquanto o aluno era levado, o professor gritou para o nosso herói, surpreso com a sua audácia, perguntando se ele realmente fez isso, e se na realidade ele não tinha medo de fazer os outros passarem por aquilo. Contudo, Lin Shu não parecia impressionado, ele apenas deu de ombros e olhou para o professor com um sorriso indiferente. O que ele queria agora não eram elogios ou reconhecimento, ele tinha coisas demais à mente. Com a derrota de Jun ainda fresquinha, o Prota se virou para o professor e, sem hesitar, perguntou se poderia ir para o setor geminado. O professor, visivelmente surpreso com a ousadia do aluno, começou a hesitar, mas Lin Shu não estava se importando com as possíveis consequências, e o setor geminado era um lugar extremamente perigoso, um terreno infestado de zumbis mutantes e até mesmo vírus mutantes, uma verdadeira zona de contaminação radioativa. Mas para os sobreviventes, esse era também um lugar repleto de matérias-primas valiosas. A caça aos mutantes e os animais mutantes era uma atividade vital, pois parte do corpo dessas criaturas podiam simplesmente serem usadas para criar recursos de alto valor, além, é claro, de servir como material para o treinamento. O cristal anômalo que estava contido no cérebro de Lin Shu era uma rocha cristalina rara e de imenso valor. Também era uma chave para desbloquear habilidades especiais de guerreiros como ele. O professor, ciente disso, se lembrou aos alunos sobre a importância de praticar e de não subestimar os perigos do setor geminado. Ele ainda alertou que, embora o setor fosse um local de alto risco, também era uma excelente oportunidade para aprender e crescer. Depois de ajustar os óculos retangulares, o professor fez um discurso sobre os inimigos que encontrariam no setor A20, que eles seriam reais e também muito mais perigosos do que qualquer coisa que eles tivessem enfrentado até então. Ainda enfatizou que, para sobreviver, os alunos precisariam superar o medo, porque o medo seria o maior obstáculo. Ué, é o Batman agora, é? Com um gesto dramático, o professor abriu as mãos, concluindo seu discurso com um tom grave. Ele disse que a verdadeira habilidade de combate dos alunos só seria revelada e testada na prática. E Lin Shu, que escutava atentamente, não parecia nem um pouquinho impressionado com os discursos ou com os perigos que os aguardavam. Os meninos, vendo que o Prota estava calado e aparentemente tranquilo, perguntou com um tom de entusiasmo se ele estava com medo. Mas o jovem, porém, não mostrou nenhum sinal de apreensão. Para ele, os zumbis e mutantes eram apenas uma oportunidade de ganhar mais XP e upar de level. Ele sabia que a sua força estava crescendo a cada dia mais e definitivamente não estava nem se preocupando com o que é que estava por vir. No entanto, o professor continuou alertando que era proibido para os outros alunos entrarem no setor geminado, pois os inimigos ali eram muito poderosíssimos para aqueles que ainda estavam no estágio inicial. Os alunos, mesmo com um certo receio, concordaram com a ordem e se prepararam para o que estava por vir, e sabiam que a partir daquele momento a sobrevivência era o foco principal de todas as suas vidas.
armas. O grupo de amigos de Soo-jun, no entanto, não gostou da atitude do prota e um deles o repreendeu por ser tão lento e por quase manter os olhos abertos para não atrasar o resto da equipe. Lin-Shu já estava cansado da insinuação e decidiu intervir. Ele se virou para o rapaz e com firmeza ordenou que todos fechassem a boca e ficassem em silêncio. Algo estava rolando, era um ruído estranho que havia sido ouvido e Lin-Shu sabia que o perigo estava se aproximando. Ele olhou à sua volta e ao perceber que os outros estavam distraídos, apontou para a direção de onde o som vinha. Todos olharam para ele surpresos, tentando entender o que estava rolando, mas o que viram foi apenas uma grande neblina densa. Lin-Shu, já com um olhar atento, ouviu rangidos incompreensíveis e, com a experiência de quem já enfrentou diversos perigos, relatou que o perigo estava se aproximando rapidamente. Ele dizia que deviam se preparar com a autoridade, dizendo que algo estava se aproximando. Algo estava prestes a enfrentar e era algo real. Deviam ficar atentos e prontos para agir quando fosse necessário. A equipe imediatamente se preparou para o que estava por vir, sabendo que a luta estava prestes a dar início. A situação ficou tensa de repente e com a escuridão se espalhando e a neblina cobrindo tudo ao redor. Apareceu um zumbi de nível muito mais do que avançado. Ele brilhou com seus dentes afiados, cujas pontas estavam infectadas com um vírus mortal para os humanos. Os espíritos malignos, ao perceberem a ameaça, correram em direção ao grupo de estudantes, agitando suas línguas longas de uma forma ameaçadora e aterrorizante. E o prota, observando tudo, logo percebeu que mesmo com os zumbis ele tinha mais experiência de combate que eles. Isso deixou ele indignado com a situação. O nível deles estava muito abaixo do que ele estava imaginando, mas os outros membros da equipe estavam completamente paralisados, com os olhos fixos nos zumbis que avançavam com toda a pompa e velocidade na direção deles. Lin-Shu, por sua vez, se preparava para atacar, mas logo ele acabou se dando conta de que precisaria de mais experiência para enfrentar aquelas criaturas. Caso contrário, eles seriam facilmente derrotados. Não teve tempo para ficar pensando em estratégias ou esperar que a experiência viesse com o tempo. Então ele puxou sua espada e foi pro ataque. Com um golpe certeiro, Lin-Shu destruiu o zumbi e em seguida viu as suas estatísticas simplesmente subirem de nível, alcançando o nível 2. Aproveitando a chance, ele investiu todos os pontos ganhos em sua própria força, mas enquanto o monstro caía derrotado aos seus pés, ele percebeu que havia muitas outras criaturas perigosas nas proximidades, que já estavam até cientes da chegada dos guerreiros. De repente, um dos amigos de Lin-Shu gritou para ele, alertando sobre outro zumbi que ele nem tinha percebido. Lin-Shu se virou para ver do que seu amigo estava falando e então ele percebeu que 3 enormes zumbis estavam voando em sua direção com uma velocidade impressionante. Ele nem teria tempo de reagir se não fosse pela intervenção de outro garoto no time, que avançou com uma espada Zange e cortou os zumbis em pedacinhos. O garoto foi elogiado e recebeu os agradecimentos de outro membro da equipe, que evidentemente deixou ele satisfeito. Ele se virou para o prota com um sorriso travesso, provocando-se agora quem era o mais corajoso. Mas o nosso herói, sem palavras, só pôde olhar para as cabeças dos zumbis que estavam ao chão, pensando que aqueles poderiam ter sido seus pontos de experiência. Mas, infelizmente, o destino não os havia escolhido para ele. O menino não se deixou abater e, no entanto, logo deu a ordem para que todos seguissem em frente, pois eles não poderiam demorar demais naquele lugar. Caminhando pelas ruas desertas do setor abandonado, o grupo observava os arbustos e plantas que cobriam os prédios ao redor, tornando o ambiente ainda mais sombrio e assustador, e de repente, o nosso herói ouviu um barulho estranho que vinha de trás de uma parede de neblina. Imediatamente lhe ordenou que todos parassem e se preparassem. Não passou nem um segundo até que o grupo avistou, e poucos metros de distância, um monstro gigantesco com presas enormes, claramente hostil, apareceu. Lin-Shu, com um olhar determinado, declarou que aquele zumbi seria o seu ponto de experiência e começou a desembainhar a sua espada, mas ele não percebeu que aquele não era um zumbi comum, era um dos mais poderosos, com o dobro de força e perigo dos zumbis de nível inferior. O seu tamanho real era muito maior do que ele imaginava, e quando um dos seus amigos viu o jovem se preparando para atacar, tentou até impedi-lo, dizendo que eles não deveriam se aproximar daquele monstro. Porém, o monstro aparentemente não os atacou primeiro, o que fez com que o jovem se sentisse mais do que confiante. A batalha estava prestes a dar início e ninguém sabia ao certo o que aconteceria a seguir. O membro mais determinado da equipe, sem hesitar, brandiu a sua espada e se preparou para o combate contra a criatura, o que parecia ser uma das lutas maiores de sua vida. O líder zumbi, percebendo a ameaça, avançou de imediato na direção da equipe e seus olhos brilhavam de fúria, com as presas afiadas reluzindo em meio à escuridão. Porém, o garoto com o cabelo tingido subestimou a velocidade do monstrengo e o líder zumbi desapareceu de vista em um piscar de olhos, e no segundo seguinte o rapaz foi derrubado, forçando ele a gritar com medo. O monstro era muito mais rápido do que ele estava imaginando. O garoto tentou se defender com a sua espada, buscando os pontos fracos da criatura para contra-atacar, mas o líder zumbi não parecia disposto a recuar. Ele continuou a rosnar furiosamente enquanto Zange, com a coragem de um verdadeiro guerreiro, correu em direção à criatura dando um golpe preciso.
O impacto foi forte o suficiente para fazer o zumbi ser lançado para longe, rugindo de dor enquanto caía ao chão atordoado. A vitória temporária deu aos jovens uma pequena vantagem, lhes permitindo pensar nos seus próximos passos que viriam a seguir. Zhang, aproveitando a brecha, deu um novo salto, gritando e brandindo sua espada na direção do líder zumbi. Porém, antes que o golpe fosse desferido, ouviu o grito de Lin Xiu que o alertava, dizendo que deveria matá-lo no hit kill. Zhang só ignorou o aviso e não estava interessado em conselhos do prota, e em vez disso gritou de volta para ele, pedindo para que não se metesse onde não era chamado, e com o último grito de raiva, acertou o monstro, cortando seu braço e prendendo a sua lâmina no ombro da fera. Isso fez o líder zumbi rosnar ainda mais alto, enfurecido com a perca do seu membro. Lá ele. Observando o líder, Zhang percebeu que aquele monstro não era mais forte apenas, mas também ele era muito mais esperto, inteligente, ele é melhor. O zumbi, agora ainda mais irritado, começou a empurrar o seu enorme peito em direção a Zhang, mostrando o seu desagrado pela perca da mão. O rugido do líder serviu como um sinal para os outros zumbis, que rapidamente começaram a se reunir em torno da equipe, criando um cerco impenetrável. De repente, o grupo se viu cercado com criaturas de todos os tipos e de todos os níveis, não apenas os de primeira linha, mas também os mais incomuns. O número de monstros parecia infinitamente maior, e Zhang, que agora estava cheio de coragem, até há pouco tempo, agora estava sentindo medo tomar conta de todo o seu corpo. A realidade de estar completamente cercado pelos zumbis foi um golpe duro para Zhang. Ele não queria morrer naquele lugar, mas a sua coragem desapareceu quando percebeu que o número de monstros era muito maior do que ele estava imaginando. Em pânico, ele virou as costas e fugiu, tentando salvar a sua vida, mas o prota, por outro lado, não tinha intenção de meter o pé. Ele sabia que a oportunidade de aumentar o seu nível de experiência estava ali diante dele, e com tantos monstros ao seu redor, ignorando os gritos do seu amigo, ele simplesmente puxou sua espada e se lançou na multidão de zumbis. Com um olhar determinado, Lin Xiu atacou o primeiro zumbi, cortando sua cabeça com um golpe preciso, e depois destruiu o segundo e o terceiro, enfrentando um inimigo após o outro. Ele lutava como se estivesse possuído pela vontade de vencer, desafiando a morte a cada segundo, e atrás dele o amigo observava surpreso com a transformação de Lin Xiu. Ele o conhecia há muito tempo, mas nunca o tinha visto agir com tanta determinação e coragem. Aquele não era mais o mesmo garoto de antes, e o seu comportamento, a sua postura, tudo estava diferente. Ele parecia estar lutando até a morte, o que fez o seu amigo duvidar por um momento se realmente era Lin Xiu quem estava ali. Enquanto o prota enfrentava os zumbis com a ferocidade, o jovem estava tão absorto na batalha que não percebeu o perigo iminente. O líder dos zumbis, enfurecido, havia se recuperado rapidamente e voava na direção do prota por trás, lá ele, pronto para atacá-lo. O seu amigo, ao perceber o perigo, gritou em pânico, temendo que Lin Xiu fosse morto pelaquela criatura. O prota, porém, não se intimidou e, com um movimento rápido, tentou cortar a cabeça do líder zumbi, buscando acabar com aquela ameaça de uma vez por todas. A batalha estava longe de ser resolvida, mas o nosso herói já tinha tomado uma decisão: ele definitivamente não fugiria. A luta iria até o fim, e o prota estava determinado a se livrar do monstrengo, mas não foi uma tarefa muito fácil. A criatura era enorme e incrivelmente pesada, tornando qualquer movimento mais difícil do que ele esperava que seria. Usando todas as suas forças, o jovem tentou se livrar da fera, mas não sem sentir o peso da situação. O ódio queimava dentro dele, especialmente por ter sido atacado por trás, já que ninguém gosta disso, E ele não podia permitir que aquele canalho vencesse daquela forma. Mas então, de repente, imagens começaram a aparecer diante de seus olhos, acompanhadas de estatísticas sobre o seu progresso. Ele estava subindo de nível, indo para o terceiro, e também recebeu 12 pontos de atributo, sentindo a força renovada. O prota ordenou ao sistema que aplicasse todos os pontos, focando em aumentar a sua potência. Logo, ele sentiu uma onda de poder nas suas mãos, e com uma rapidez feroz, Lin Xiu agarrou a cabeça do zumbi, e com um movimento rápido e abrupto e cheio de fúria, também torceu seu pescoço, gritando em voz alta que o monstro só estava destinado a morrer naquela vida. Ao ver o líder da sua horda caída, os outros zumbis de primeira linha se sentiram imediatamente, que estavam indo para uma mudança. Algo estava errado e o líder deles havia sido derrotado, e é claro, isso afetou também a moral das outras criaturas. O protagonista não perdeu tempo e reuniu toda a força nas pernas, e com um empurrão conseguiu lançar o corpo do líder zumbi para o lado. O monstro voou vários e vários metros até cair de cara no chão com um impacto ruidoso, abrindo um grande estrondo no ambiente silencioso. Sem hesitar, o prota agarrou sua espada afiada e correu em direção aos outros zumbis restantes. Com golpes rápidos e certeiros, ele foi removendo as cabeças das criaturas uma a uma, como se tivessem um ritual de vingança. O campo de batalha ficou quieto de novo quando os últimos monstros acabaram por cair, jogando o ketchup no chão. Aproveitando o momento de relativa calma, o prota decidiu revisar as suas estatísticas, e ele havia subido de nível de novo, desta vez para o nível 6, e a sensação de poder só aumentava. E é claro, ele não perdeu tempo e investiu 3 pontos em velocidade e também 3
pontos em resistência, acreditando sim que essas melhorias seriam essenciais em batalhas como aquela. Mas enquanto o sistema desbloqueava essas tais melhorias, o Prota foi surpreendido. O sistema ainda revelou que algumas fechaduras genéticas foram desbloqueadas. Isso significava que ele tinha chance de atingir o seu potencial máximo, mesmo sendo mais fraco no início. O protagonista estava radiante, apertou o botão para abrir a primeira fechadura genética, curioso para ver até onde que suas habilidades poderiam ir. Porém, para sua frustração, nada aconteceu. Ele tentou de novo, justificando que o sistema poderia estar com falhas ou até mesmo quebrado, mas de repente uma enorme janela vermelha apareceu diante dele, dizendo que ele não poderia abrir a fechadura genética porque o seu nível estava abaixo de 15, e isso impediu ele de ir para mais longe. Extremamente irritado, o nosso herói não se deixou abalar. Ele sabia que se continuasse matando os monstros, logo ele cumpriria os seus requisitos, os requisitos necessários para desbloquear completamente o teu potencial. Decidido a seguir em frente, mas logo foi interrompido por uma voz vinda de trás. O seu amigo surpreso perguntou se ele realmente era quem parecia ser, e o jovem notou que Lin Xiu agora parecia mais forte, quase que se fosse imbatível. Aproximando-se dele, o jovem comentou que Lin Xiu havia quase derrotado o líder zumbi sozinho, o que foi impressionante, até mesmo para alguém do seu nível. E Lin Xiu, com um sorriso inocente, respondeu que o líder zumbi não era nada demais, apenas mais uma criatura que ele havia derrotado. Para ele aquilo não parecia nem um pouco especial, e o amigo, um tanto quanto confuso, perguntou meio brincando como deveria chamá-lo, já que agora ele não parecia mais o irmão velho com quem sempre lutava ao lado. Lin Xiu ignorou o comentário, dando uma ordem para que continuassem a marcha, pois eles precisavam investigar a área e também procurar pelos outros dois membros da equipe que haviam simplesmente desaparecido. Depois de caminhar por mais alguns minutinhos, chegaram a uma placa marcando o limite da zona profunda do setor 2. O lugar parecia pacífico, mas isso fez Lin Xiu refletir que não havia encontrado um único zumbi até aquele momento. Ele se questionou se seria mesmo vantajoso continuar ou se estava apenas buscando mais experiência por impulso. Enquanto ponderava, seu amigo gritou de excitação e apontou o dedo para algo à frente. O Prota virou a cabeça para seguir a direção indicada e de imediato ele sentiu um arrepio percorrer toda sua espinha ao ver o que é que estava sendo apontado ali diante de seus olhos. Na árvore à frente estava um enorme Piton de 3º grau, uma fera cuja principal habilidade era camuflagem, podendo mudar rapidamente de cor. O Prota gritou assustado e temia que fosse uma criatura evoluída e os seus métodos usuais de análise não funcionavam nela, deixando ele sem saber como enfrentar aquela ameaça. A Piton, claramente sedenta por carne humana, desceu da árvore com uma rapidez surpreendente, avançando na direção dos jovens. Com a sua boca gigante aberta, as presas venenosas expostas, ela se lançou para o chão com um ataque mortal. Lin Xiu, apavorado, gritou para seu amigo fugir o mais rápido possível, pois seria quase que impossível derrotar aquele monstro sozinho. Mas a Piton não era uma criatura fácil de escapar e de imediato ela correu atrás dele, determinada a não deixar que a sua presa escapasse tão facilmente. O Prota, por sua vez, estava correndo para longe da criatura, rastejando sobre as raízes das árvores, tentando ganhar tempo. Ele gritou furioso, reclamando que os espíritos malignos estavam claramente mirando nele e não no Gordola, que corria atrás dele, aparentemente sem preocupações. O garoto finalmente parou de tentar fugir e, depois de recuperar o fôlego, se virou para olhar onde é que o Prota estava. Mas quando olhou, o jovem não estava mais em lugar nenhum. Lin Xiu tinha conseguido se separar da Piton e se escondido atrás de uma parede de tijolos, tentando observar a situação e finalmente decidir o que fazer a seguir. O Prota estava atento e, embora o alívio momentâneo tivesse feito relaxar um pouco, ele sabia que não poderia de forma alguma baixar a guarda. A Piton, que havia se escondido em um lugar nas proximidades, poderia atacar a qualquer momento e ele não queria ser pego de surpresa. De repente, algo cortou o ar e um arpão com uma flecha afiada apontou diretamente para o seu rosto. O protagonista ficou paralisado por um instante, surpreso com a rapidez do ataque. Então ele levantou os olhos e diante dele estavam dois estranhos. Eles o olharam com uma desconfiança e um deles perguntou por que é que o Prota estava vagando entre as ruínas da selva, já que não era muito comum fazer isso. Um dos aventureiros, ao observar as roupas do Prota, pareceu reconhecê-lo e concluiu que o jovem era o carinha da Academia de Guerreiros Iluminados pelas Estrelas, uma instituição próxima dali. Lin Xiu, sorrindo, inocentemente levantou as mãos em um sinal de paz e tentou justificar a sua presença, dizendo que ele estava apenas passando pela área do setor geminado. Quando olhou mais de perto, ele percebeu que os homens eram aventureiros especializados na caça de zumbis e criaturas ferozes, buscando materiais valiosos. Eles estavam em uma missão e, ao verem as armas do Prota, começaram a rir, zombando da sua espada da academia. O homem que estava com o arpão pegou a arma do Lin Xiu para si, dizendo que ele poderia sair dali agora, que já não parecia mais ser uma ameaça. Essa atitude, no entanto, enfureceu o Prota. Ele se irritou, repreendendo o estranho por pegar a sua arma, especialmente em um lugar tão perigoso, onde a morte espreitava a cada esquina. O aventureiro não gostou da ousadia do Prota e, em resposta, deu alguns passos bruscos em direção a ele,
brandindo a sua espada com um olhar ameaçador. Ele gritou dizendo que Lin Xiu morreria se dissesse mais uma palavra. No entanto, antes que o confronto se intensificasse, o prota apontou com o dedo para trás do homem, gritando para ele olhar. Quando o aventureiro se virou desconcertado, rapaziada, a expressão no seu rosto se transformou em pavor quando ele percebeu o que estava atrás dele. A mesma Piton que o prota mal conseguiu escapar antes apareceu subitamente acima deles, mas agora parecia ainda mais enfurecida e faminta. Com uma velocidade impressionante, a criatura atacou o homem mais próximo, engolindo ele quase por inteiro, deixando apenas a perna para fora, se contorcendo de agonia. O líder do grupo dos aventureiros gritou aterrorizado que a Piton estava completamente fora de controle e todos ficaram em guarda, sabendo que a próxima vítima poderia ser qualquer um deles. O parceiro do homem atacado, tentando manter a calma, gritou que apesar do perigo, eles poderiam conseguir uma fortuna se matassem a criatura e recolhessem o cristal anômalo e a pele preciosa da Piton. Os outros guerreiros, agora motivados pela possibilidade de uma recompensa substancial, se uniram e se prepararam para enfrentar a fera. O prota, por sua vez, estava escondido atrás de um tronco de árvore caído, observando com desconfiança, e sabia que os aventureiros eram guerreiros de primeira classe e que as suas chances de derrotar uma criatura de terceira como a Piton eram mínimas. Ele sabia onde ele estava se metendo, né, rapaziada? É claro que o prota não estava disposto a se arriscar mais do que o necessário e pensou que na primeira oportunidade pegaria sua espada e arredaria o pé. Enquanto a batalha estava se desenrolando, dois dos aventureiros começaram a ser atacados pela fera e o terceiro, mais audacioso, subiu pelo corpo da Piton e cravou sua espada no monstro, tentando forçar a criatura a recuar. A Piton, ferida, reagiu com um jato de veneno tóxico que atingiu a mão do homem e a substância começou a corroer a sua carne. Ele soltou um grito de horror e dor e outros guerreiros, vendo o que acontecia, perceberam que o ponto mais vulnerável da criatura era a sua cabeça. Todos correram para tentar atacar o ponto fraco na esperança de derrotar a besta de uma vez por todas e após alguns minutos de luta feroz, finalmente conseguiram subir até a cabeça da Piton. Um dos guerreiros conseguiu enfiar e cravar a sua espada na cabeça da criatura, fazendo ela rugir de dor. Mas em poucos segundos a Piton caiu ao chão em um grande estrondo, finalmente abatida. A criatura estava morta e os seus olhos se apagaram para sempre. Os guerreiros exalaram alívio, mas um deles não podia deixar de olhar para Lin Xiu, que ainda estava nas proximidades, observando a cena. O guerreiro, ainda cansado da luta, lançou um olhar severo para o jovem sem esperar muito. O homem se aproximou do prota, perguntando com um tom irritado se ele havia trazido aquela criatura para atacar eles. E antes mesmo do prota responder, o guerreiro ordenou que ele fosse até o corpo da Piton e removesse o cristal anômalo e a pele, o que ele deveria fazer com o maior cuidado possível, caso contrário, ele perderia a cabeça. O prota se levantou lentamente e com um sorriso astuto respondeu que o guerreiro estava completamente louco. Ele observou o cenário ao seu redor e todos os seus companheiros estavam mortos e o próprio guerreiro estava ferido. Apesar disso, o prota concordou com o pedido, mas não sem antes fazer uma declaração ousada. Com um sorrisinho, ele disse que se fosse para pegar os troféus, o cristal e a pele anômalo seriam seus agora. Ele ficaria com eles ao invés de seguir as ordens do guerreiro. A resposta do prota deixou o cara enfurecido e que, gritando de raiva, ameaçou matar o prota. Então, pegou a sua arma e correu na direção de Lin Xiu, tentando atacá-lo o mais rápido possível. Mas o prota, no entanto, se esquivou habilidosamente dos golpes, evitando cada movimento do oponente com a maior facilidade. E notou também que o guerreiro estava exausto e, é claro, com um movimento rápido, mandou a mão do homem para o saco da bolacha. O guerreiro gritou de dor, caindo ao chão enquanto ainda tentava ameaçar o prota. Ele afirmou que era da família Zhang, que faria o prota pagar por isso com todas as forças que lhe restavam. Mas o nosso herói indiferente não se importou nem um pouco com essas ameaças que ele julgava serem vazias. Nunca havia ouvido falar dessa tal família Zhang. Naquele momento ele se lembrou perfeitamente de como os guerreiros haviam planejado mandar ele de vala antes. Ele não iria deixar vivo aquele que o tratou com tamanha crueldade e com um movimento preciso o prota cortou o corpo do guerreiro, encerrando a sua vida ali mesmo. Imediatamente ele recebeu 2.500 pontos pela morte do guerreiro de primeira classe. O jovem sorriu satisfeito ao ver as suas estatísticas na tela do sistema e com o corpo do guerreiro caído, o prota se aproximou da gigantesca Piton e com a sua espada cortou a pele onde estava o cristal anômalo. Ele enfiou a mão mais a fundo e retirou uma pedra de cor vinho brilhante. Esta era a recompensa que os guerreiros poderiam escolher para usar aumentar o seu poder ou simplesmente vendê-la. Depois ele vasculhou os pertences dos guerreiros que foram de F e encontrou mais 2 cristais, que seriam úteis para suas futuras batalhas e também progressos, né, rapaziada? Esse prota tá achando que tá no Souls-like. Lin Xiu, depois de pegar algumas armas e itens dos aventureiros caídos, não tinha intenção de ficar com os equipamentos não. Logo ele decidiu pegar uma das pastas e partir rapidamente à procura de Tian e do restante de seu grupo que haviam desaparecido em algum lugar daquela selva. No entanto, enquanto caminhava, percebeu que havia seguido na direção
direção errada e quando o Cristal apareceu em cima de sua cabeça alertando de que ele havia entrado em uma zona perigosa. O Prota percebeu de imediato que ele deveria ter seguido as ordens do seu grupo e não ficar ali nem por um segundo. A selva estava cheia de monstros perigosos e ele estava em uma área onde muitos deles se encontravam. Enquanto ele pensava nessas coisas, de repente um enxame de pássaros apareceu sobre a sua cabeça, voando tão alto que o som ficou ensurdecedor, fazendo com que o Prota tampasse os ouvidos para não ficar surdo. Mas então algo mais chamou a sua atenção. Ele olhou para cima da árvore e viu à sua frente uma enorme pantera do trovão de 4ª classe. A fera estava encarando o Prota com um olhar ameaçador, como se já estivesse vendo ele como se fosse sua presa. Lin Shu tentou usar o seu olho de análise para entender mais sobre aquela criatura, mas todas as tentativas falharam. Felizmente a pantera não o atacou de imediato, ao contrário, ela se virou e começou a se afastar. O Prota, aliviado por escapar, agradeceu mentalmente a sorte, mas logo percebeu que estava em uma situação ainda mais perigosa e que ele precisava sair dali o mais rápido possível. Foi então que de repente ele ouviu algo que estava atrás dele, se virou rapidamente e viu uma garota chamada Lucy, que parecia ter sido uma combatente experiente e estava enfrentando a pantera do trovão diretamente. Lucy, com uma grande habilidade, sacou suas espadas e se lançou para atacar a pantera, que prontamente acabou por reagir, não querendo ser derrotada tão facilmente. A luta entre a garota e a fera foi intensa, e a pantera atacou com as suas garras afiadas, enquanto Lucy se esquivava habilmente, esperando o momento certo para atacar. Com um golpe preciso, ela cortou o pescoço da criatura, fazendo-a rosnar e recuar, mas a batalha ainda não estava ganha, não estava garantido. O Prota, vendo a pantera enfraquecida e deitada no chão, pensou que a luta tinha terminado, mas, para sua surpresa, a pantera não estava realmente indo de F. Ela rugiu com força, exibindo as suas presas e garras afiadas, e Lucy, com um olhar frio e determinado, se preparou para o golpe final, concentrando toda a sua energia. No entanto, quando ela fez o movimento final, a pantera foi capaz de resistir à magia da garota, um feito impressionante para uma besta da sua classe. Num contra-ataque desesperado, a pantera usou a sua força restante para explodir em uma onda de energia, lançando a garota pelo ar, e a jovem voou tão alto que Lin Shu mal conseguia acompanhá-la com os olhos. Quando ela finalmente caiu, ele pensou por um momento que ela havia batido as botas, mas para sua surpresa, a pantera não tinha terminado seu ataque. A criatura estava claramente fingindo estar morta e estava se preparando para atacar de novo de uma forma mais sorrateira. O protagonista observou tudo isso com uma mistura de surpresa e apreensão, e ele percebeu que a batalha não estava tão fácil quanto ele pensou. O que inicialmente parecia ser uma oportunidade de derrotar a besta e ganhar pontos extras, logo se transformou em uma situação desesperadora. Ele pensou rapidamente, avaliando o risco, e decidiu que ele precisava agir. Começou a se aproximar da pantera imobilizada com a intenção de diferir o golpe final e agora reivindicar a sua recompensa, aquele cristal anômalo da criatura de 4ª classe. No entanto, algo fez ele parar de repente. A alegria que ele sentia foi substituída por uma preocupação crescente e ele sentiu uma presença muito estranha atrás de si. O Prota olhou por cima do ombro e, para seu horror, viu outra pantera do trovão, maior e mais brilhante do que a anterior, observando ele atentamente. Lógico que imediatamente o Prota reconheceu o perigo, pois as panteras do trovão geralmente caçavam em pares, com o macho e a fêmea trabalhando juntos para caçar as presas e garantir o papá. Agora, ele estava preso entre duas feras de 4ª classe, e a situação que ele achava ser fácil se tornou muito mais crítica do que ele sequer poderia ter imaginado antes. A nova pantera avançou com uma velocidade impressionantíssima, alcançando o Prota em segundos. Ele começou a correr, mas a fera estava muito mais rápida, e em poucos segundos a pantera estava quase em cima dele, respirando pesadamente, pronta para atacar o coitado. O nosso herói olhou à sua frente e viu que não havia mais nada e nem para onde ele pudesse correr. Ele estava na beira de um enorme penhasco e a única opção agora era saltar ou ele seria atacado. Desesperado, ele desembanhou sua espada e tentou até se defender, ameaçando a pantera, mas a fera não se intimidou e avançou com as suas garras afiadíssimas, prestes a rasgar a carne do Prota. A coragem de Lin Shu desapareceu em um instante, em questão de momento. Um momento de pânico, ele saltou do penhasco, preferindo se jogar para o fundo do abismo do que ser capturado por aquela pantera. Ele gritou enquanto caía, se preparando para o pior. No entanto, quando finalmente atingiu o fundo, em vez de ser um impacto fatal, o nosso herói se encontrou mergulhado em águas geladas. O frio cortante fez com que ele grunhisse, sentindo os ossos tremerem pela friagem. Ele nadou para a superfície, emergindo da água, e ao olhar ao redor percebeu que estava no fundo de um enorme penhasco. A sua queda foi amortecida pelas árvores que cresciam nas rochas e ele ainda estava vivo. No entanto, quando virou a cabeça, o seu olhar caiu sobre o corpo humano flutuando na água. Ao se aproximar, ele percebeu que era a mesma garota que havia lutado contra a pantera do trovão, Luo. O Prota sentiu um aperto no peito ao ver que ela estava inconsciente, provavelmente devido ao impacto da queda que ela acabou sofrendo. Ele rapidamente nadou até a garota, pegando-a em seus braços e levando para a margem. Sentiu um alívio ao perceber que ela ainda estava respirando, mas ela estava completamente fora de si, apenas desacordada devido ao grande choque da
da queda. Ele a colocou cuidadosamente sobre a grama verde, perto das raízes de uma enorme árvore, com cuidado para não machucar a coitada ainda mais. Ele se afastou um pouco, dando-lhe espaço, mas não conseguiu deixar de sentir uma estranha sensação de que, apesar do perigo ao qual ele havia sobrevivido, sua aventura estava longe de chegar ao fim. O nosso herói estava se recuperando da experiência intensa que teve e refletia sobre o que acabara de pensar. Ele olhou para o rosto da garota, ainda inconsciente, e não pôde deixar de notar tamanha beleza. Era algo tão inesperado em um lugar tão perigoso. Ela parecia ter no máximo aí 18 anos, mas já era uma guerreira de alto nível. E o prota, por sua vez, estava intrigado com a jovem, pensando que ela provavelmente vinha de uma família nobre de guerreiros. Alguém tão talentosa que teria que ser uma estudante da Starlight Academy, embora ele não a reconhecesse de lá. No entanto, enquanto ele pensava a respeito disso, o estômago do nosso herói fez um som alto e doloroso, fazendo ele perceber que estava há horas sem se alimentar. Ele estava tão focado em salvar a coitada da garota e lidar com os monstros que ele se esqueceu das suas próprias necessidades pessoais. Então, olhando ao redor, ele decidiu que deveria pescar algo para comer. Desceu até o lago ao pé de falésia e em meia hora conseguiu pescar alguns peixes. Com um sorriso de satisfação, nosso herói acendeu uma fogueira e começou a assar os peixinhos. Ele sentiu um pouco mais confortável, mas logo uma ideia veio à sua mente. Como ele estava molhado, decidiu tirar as suas roupas para secá-las enquanto saboreava o peixe, apreciando o sabor, embora sem temperos ou especiarias. Ou ele pegaria uma gripe lascada, igual as que eu tô, rapaziada, tá complicado. Enquanto ele tava nisso, né, ouvindo o crepitar da fogueira e comendo um pouco, um som estranho alertou o nosso herói e era um barulho familiar. Algo como o farfalhar de uma espada cortando o ar. Antes mesmo de perceber o que estava rolando, nosso herói conseguiu se esquivar no último segundo. Uma espada passou voando, cortando o ar perto dele, mas não atingiram o coitado. Ele se virou rapidamente e viu Luo, a garota com quem ele havia se encontrado antes, e ela estava parada ali com uma expressão irritada no rosto, olhando para ele de uma maneira desconcertante demais, perguntando por que raios de carambas ele estava sem roupa. É claro que ela estava sem graça e perguntou o que o prota pensava estar fazendo. O nosso herói surpreso rapidamente tentou se explicar. Ele disse a ela que havia resgatado-a da água e a trouxe até ali e que sem a sua ajuda ela provavelmente acabaria se afogando no mar. Mas Luo parecia não muito interessada nisso e ela olhou desconfiada, perguntando se ele realmente salvou sem nem saber quem ela era. A conversa se arrastou um pouco até que finalmente o nosso herói, com um tom de brincadeira, sugeriu que a beleza dela poderia simplesmente ficar em silêncio, já que ele não estava esperando se casar com ela por causa do que fez. Luo, por sua vez, olhou para ele com desprezo, claramente não gostando da forma com que ele falou com ela, né? Afinal, dizendo que ele era muito descarado e babaca. É claro, ela disse isso sem esconder a sua irritação. O prota, percebendo que estava indo pro caminho errado, logo mudou de assunto e tentou ser educado, oferecendo um pedaço de peixe para a garota. A garota olhou para o pedaço de peixe no palito com uma expressão de incredulidade, mas não parecia lá muito apetitoso. Lin Shu, notando a expressão dela, tentou convencer Luo a comer, dizendo que ela precisava se alimentar para se recuperar, já que ela estava ferida e não havia remédios por perto. Luo, ainda desconfiada, aceitou o peixe, mas os seus olhos nunca deixaram Lin Shu, o menino, e então decidiu se apresentar formalmente, como se quisesse deixar claro que estava fazendo isso, como se fosse um gesto de amizade. A garota, por sua vez, se acalmou um pouco e se apresentou também. Ela disse que o seu nome era Luo e perguntou a Lin Shu o que ele queria em troca de tê-la salvo. Luo parecia desconfortável com a ideia de ficar em dívida com o nosso herói e logo afirmou que ela não gostava de forma alguma de se sentir endividada, sabe? De ficar devendo um favor a alguém. Ela sugeriu que ele deveria pedir algo em troca ou então ela simplesmente mandaria ele de vala. E o nosso herói ficou surpreso com a seriedade dela, perguntando incrédulo se ela realmente estava mandando a real. Luo, com uma expressão fria, respondeu que sim, que mataria o menino se fosse alguém que quisesse cobrar algo por tê-la salvo. O prota, sorrindo, respondeu que o seu único desejo era ser tão legal quanto ela, mas Luo não parecia impressionada. Ela apenas olhou com desinteresse e comentou que ele não tinha uma mentalidade forte, uma crítica que fez Lin Shu cair dramaticamente no chão como se estivesse profundamente ferido pelas palavras dela. Quando a noite chegou, Lin Shu e Luo concordaram em se proteger mutuamente. A garota, já exausta, logo se deitou perto do fogo e caiu em um sono profundo, e o nosso herói, por outro lado, não conseguira relaxar, pois ele sabia que o perigo ainda não tinha passado. Ficar em alerta era crucial e logo, enquanto ele observava a garota dormir, decidiu usar aquele tempo para investigar mais sobre o sistema que agora fazia parte da sua vida. Ele se lembrou de uma missão disponível para matar um guerreiro com o sobrenome Zen, o que o fez decidir testar a roda da fortuna do sistema, na esperança de talvez ganhar um bom prêmio ou alguma coisa que valesse a pena ser comemorada. Com entusiasmo, nosso herói assumiu uma postura de super-herói e ordenou que a roda girasse, colocando as suas mãos em posição de oração. E é lógico, fez um pedido silencioso, torcendo para que caísse algo que fosse realmente bom, como uma arma poderosa ou coisa do tipo. Quando a roda finalmente começou a parar, a última coisa que ele esperava aconteceu, caiu num prêmio dinheiro. E o nosso herói, claramente desapontado, se irritou bastante, já que aquilo era a última coisa que ele precisava naquele momento. Mas, para sua surpresa, no último segundo,
segundo, a flecha da roda se moveu e caiu em um prêmio muito mais interessante, Phoenix Grannies. O Prota ficou sem palavras em um momento e a alegria tomou conta dele. Neste exato momento, um grupo de pássaros apareceu ao redor de Linshu, incluindo uma enorme Fênix Esmeralda. O garoto percebeu que o sistema estava indicando que ele havia recebido um cartão especial. No entanto, seu entusiasmo foi rapidamente abalado quando ele viu que esse cartão só poderia ser utilizado por guerreiros de 6º rank, o que significava que ele não estava nem em um nível adequado para aproveitá-lo ainda. Mesmo assim, o nosso herói ficou muito grato por ter recebido o cartão e empolgado com sua sorte, é claro. Depois disso, ele agradeceu ao sistema e imediatamente começou a pensar em como usá-lo, imaginando que talvez pudesse encontrar uma lança adequada para utilizá-lo de uma forma eficaz. Ele estava tão animado, mas os gritos de alegria acabaram acordando Lu, que se levantou rapidamente surpresa com o som e com o comportamento do Prota. Ela olhou para ele com uma curiosidade, perguntando por que ele estava rindo tanto. Linshu tentou disfarçar, fazendo um sorriso inofensivo, dizendo que na verdade ele estava preocupado porque sentia que as pessoas poderiam estar se aproximando deles. Lu, com um olhar mais atento, se dirigiu até uma enorme árvore que estava próxima e se sentou na base dela. Ela murmurou pensativa que provavelmente um grupo de aventureiros estava procurando pelos seus companheiros, e isso fez o nosso herói imaginar que poderia estar em perigo, já que esses aventureiros poderiam ser hostis, como a gente viu algum tempo atrás nessa história. Sem pensar duas vezes, o Prota começou a se agitar e gritou para Lu, pedindo para que ela pegasse as suas coisas e arredasse o pé dali. Eles não poderiam mais ficar naquele lugar por muito tempo e Lu tentou se levantar, mas a dor causada pelas feridas ainda impedia de se mover de uma forma muito justa. Ela não conseguia andar com normalidade e o Prota, percebendo que ela estava com certas dificuldades, correu até ela e pegou a garota nos braços, levantando ela. Mas é claro que isso deixou ela extremamente irritada. Ela não gostava de ser tocada de uma maneira tão abrupta e muito menos ser carregada como se fosse uma princesa. Contudo, nosso herói, decidido a protegê-la, apenas explicou que ele tinha tomado a iniciativa e que se fosse necessário carregaria ela até um lugar mais seguro. O nosso herói havia decidido isso e a situação parecia desesperadora e os aventureiros poderiam ter intenções desconhecidas. Mas antes que ele pudesse agir de uma forma mais drástica, Lu, com olhar furioso, silenciou o Prota. Ela ordenou que ele ficasse quieto e de imediato o Prota obedeceu. Embora ele tivesse com uma sensação crescente de que talvez fosse melhor correr o mais longe possível do lugar onde eles estavam, ele não teve dúvidas e logo começou a correr, ignorando por um momento os aventureiros que ainda poderiam estar à espreita. Após alguns segundos, como previsto, uma companhia de jovens apareceu no lugar. Um deles, que parecia ser o líder, sentiu o rastro humano e com um sorriso sinistro no rosto deu ordens para os outros irem em busca de outros guerreiros que poderiam ter passado por ali. O Prota continuou correndo, ainda com a garota em seus braços, e no momento de distração brincou dizendo que ela era muito pesadinha, tentando justificar o peso com o fato de que a espada que ele carregava nas costas também era muito grande. Lá, ele demais. Contudo, a diversão foi interrompida quando ele parou abruptamente, sentindo uma presença ameaçadora na sua frente. Ele observou a névoa espessa que cobria o chão e, com seus olhos brilhando de uma forma peculiar, tentou analisar a situação. À sua frente, uma cobra gigantesca apareceu. Era uma criatura de asas vermelhas, classificadas como de 2º rank. Linshu imediatamente reconheceu que era uma das cobras mais venenosas daquela selva, conhecida por ser extremamente perigosa e tóxica, especialmente à noite. Tanto ele quanto Lu ficaram paralisados por um momento, cientes do perigo que aquela besta representava para a vida deles. A criatura parecia estar esperando o momento certo para atacar. Os seus olhos estavam fixos nos dois garotos. O Prota, ao perceber que era uma luta inevitável, olhou para a cobra e se surpreendeu ao perceber que, apesar da sua classificação, a eficácia de combate da criatura não era lá aquelas coisas, pelo menos não era tão alto quanto ele estava esperando. Ele então se virou para Lu, tentando entender o que fazer a seguir. A garota, com uma calma impressionante, entregou sua espada para o Prota, sugerindo que ele a usasse para enfrentar a cobra. Inicialmente, o nosso herói hesitou, mas ao ver a qualidade da espada e a habilidade de Lu, ele não pensou duas vezes, pegou a espada, pensando que era mais pesada do que imaginava, e quase a deixou cair no chão de tão desajeitado que ele estava a tentar brandi-la. Ele perguntou de que material era feita a espada, ainda tentando se adaptar ao peso da arma, mas a garota, com uma expressão impassível, acenou com uma das mãos, como se quisesse sugerir que ele não fizesse mais perguntas enquanto escondia uma força sobrenatural por trás da sua beleza. O Prota, sem tempo para mais conversas, apenas acabou se preparando para atacar. A garota, impaciente, ordenou que ele colocasse a garota no chão e começasse o combate, e Linshu, ainda sem entender completamente a situação, simplesmente obedeceu. Quando se ajoelhou e colocou Lu ao chão, ele se virou para a cobra e observou com atenção. A luta estava prestes a dar início e ele sabia que aquelas cobras de asas vermelhas eram muito rápidas e velozes demais à noite, tornando elas mais perigosas do que qualquer bicho. A sinistra criatura avançou em direção ao Prota, abrindo a sua boca para mostrar a sua língua venenosa e afiada. O jovem até hesitou por um momento e Lu gritou, avisando ele de que a sua falta de cautela provavelmente destruiria o seu corpo e a sua mente. Mas em um movimento rápido, Prota decidiu ignorar
ignorar o aviso dela e se concentrar no combate. Ele se preparou para atacar e com um movimento calculado atacou a cobra pelo flanco esquerdo com a espada que ele havia lhe dado. Quando a cobra se virou para o Prota, Lin Shu aproveitou a oportunidade e executou um golpe circular. Esse golpe visou a parte traseira do pescoço da criatura e entrou com uma facilidade e lógico, a cobra finalmente caiu derrotada. O Prota deu um suspiro de alívio, mas a sua vitória não foi tão bem recebida por Luo. Ela olhou para ele com desdenho, comentando friamente que ele não tinha inclinações adequadas, o que fez o Prota se sentir ofendido e então se aproximou da cobra fazendo caretas, ameaçando pegar o cristal anômalo que poderia ser vendido por um bom preço, um preço justo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, algo estranhamente bizarro aconteceu. Do corpo da cobra surgiram cobras menores, como se estivessem sendo originado de algum tipo de magia. O Prota gritou surpreso e com muito medo, enquanto as cobras avançavam em sua direção, agarrando as suas mãos. Ele tentou desesperadamente se livrar delas, mas todas as suas tentativas falharam. Gritando de dor e confusão, o jovem não entendia de onde aquelas cobras haviam vindo e nem como elas estavam surgindo de dentro do cadáver da cobra de asas vermelhas maior. Ele tentou se livrar delas, mas as criaturas agarraram cada vez mais forte as suas mãos, como se tivessem sido enviadas apenas para dar um fim nele. E é claro, como se tivesse sido enviado por alguém. Foi quando, com um grito de raiva, o nosso protagonista conseguiu se livrar das cobras menores, jogando elas para muito longe. Mas mesmo assim, um novo sinal apareceu diante dele, informando que ele havia vencido a cobra lá da vermelha. Ele olhou para o cadáver da criatura agora com desconfiança, tentando entender como algo tão macabro estava rolando, e ele se perguntava por que Luo não havia contado nada sobre isso para ele. E é claro, ele olhou para ela com raiva e frustração. A garota apenas sorriu e a sua expressão ainda misteriosa fez ele perceber que ela sabia muito bem sobre as habilidades daquela cobra, mas se manteve em silêncio sobre isso. O nosso herói sentiu um arrepio de desconfiança, mas logo a sua atenção se voltou para as suas próprias mãos que estavam cobertas de mordida das cobras menores. De repente ele sentiu uma dor intensa e o seu corpo começou a ser tomado por manchas vermelhas. Ele se lembrou da análise que o sistema havia feito sobre a cobra. Ela era venenosa. Bom, venenosa não, né? Peçonhenta. Mas na pressa e confusão ele havia perdido a consciência do veneno até aquele momento. O veneno estava se espalhando rapidamente pelo seu corpo e o Prota começou a se sentir extremamente quente e a sua pele ficou ressecada. Ele não sabia como, mas logo o calor tomou conta de todo o seu corpo e ele estava arfando, a dor aumentando à medida que os efeitos da toxina se intensificavam no seu corpo.